Vitor Bueno salva o Remo. Nesse vídeo daqui eu vou fazer o resumo do futebol brasileiro. Beleza? Então já vamos lá, começando já pelo único jogo da Série A de ontem, onde o herói da partida foi o Vitor Bueno. Logo no início do jogo o Inter abriu o placar, depois de um cruzamento do Matheus Bahia. O Carboneiro infiltrou na área, finalizou muito bem, fez ali 1-0 para o Inter. E aí no último lance do jogo, o juiz tinha dado 4 de acréscimo, já tinha até passado disso. E uma cobrança de falta, o Vitor Bueno de muito longe consegue um golaço, cara. Um golaço no cantinho pra empatar o jogo pro Real. Literalmente no último lance do jogo, cara. A dor do torcedor do Inter com esse jogo deve ser muito grande. Porque esse daqui era um confronto direto, cara. Aqui, ó. O Inter agora chega à 16ª colocação. Um pontinho que, querendo ou não, agrega, sai da zona de rebaixamento. Mas que era esperado uma vitória, né? E o Remo fica na 18ª colocação, um empate importante, ainda mais pela forma como foi o jogo. A distância entre as equipes é só de 1 ponto agora. Se o Inter vencesse, essa distância seria de 4 pontos, né? Então um empate muito importante pro Remo, ainda mais por ser um confronto direto. O Inter nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, cara. Então, a impressão que dá é que o Inter entrou em uma boa fase depois que eliminou o Corinthians. Mas no Brasileirão, mesmo empatando com o Palmeiras, lá em São Paulo, por exemplo, que foi um grande resultado, na sequência você empatar em casa com o Remo é um resultado muito ruim, né? Então o Inter não fez a parte dele nesses jogos do Brasileirão. Por mais que tenha tido um empate que foi quase uma vitória, como foi contra o Palmeiras, pelo contexto, e tinha chance de vencer se o Vitinho tivesse acertado aquela chance em que o Carlos Miguel estava fora do gol e ele não finalizou, no finzinho do jogo. Ficou no empate, né? E aqui de novo no empate. O Inter não vem perdendo, mas também não vem ganhando. Aí não muda muita coisa. Por isso que segue aqui na beira da zona de rebaixamento. E o Vitor Bueno deu assistência no último jogo para empatar contra o Galo. E agora fez gol para dar a vitória. A vitória não, para dar um pontinho também pro Remo. Então, os últimos 2 pontos do Remo vai muito na conta do Vitor Bueno, tá? Na Série C, Guarani e Ipiranga ficaram no empate em 2-2. Teve gol do Lucas Ramos, ex-jogador do Inter, né? Com esse resultado, o Guarani é o quarto, o Ipiranga é o oitavo. E a Ferroviária atropelou o Paysandu, cara, 4-0. Deixa eu ver se vai carregar aqui, senão eu vou recarregar a página. Deixa eu recarregar aqui. Cara, é surpreendente, eu não esperava isso do Paysandu, tá? A Ferroviária ir bem, eu até acredito, beleza? O problema é o Paysandu tomar um 4-0 assim, cara. Não dá pra um time tão tradicional e que tá na briga pelo acesso, né? Ó, como não tá carregando esse Ferroviária e Paysandu, vamos abrir aqui a tabela que aí vai dar pra mostrar melhor. Porque são duas equipes do topo da tabela, né? Então, ó, a Ferroviária chega à quinta colocação com 27 pontos, o Paysandu fica em sexto com 26. Era um confronto direto. Se o Paysandu, inclusive, vencesse, ele chegaria a 29 e ia assumir a segunda colocação. Mas perdeu, né? Aqui os marcadores de gols, ó, teve 2 do Vitor Barreto, com 10 minutos de jogo já estava 2-0. Vitor Barreto que surgiu na base do Grêmio, inclusive. E aí depois a Ferroviária ainda marcou mais 2 gols na segunda etapa. E, enfim, é impressionante essa derrota do Paysandu. Vai ter uma notícia do Caxias que daqui a pouco eu vou dar, mas já antecipando, o Caxias está na 10ª colocação com 24 pontos. Tem muita coisa para acontecer, tem mais 2 rodadinhas aqui na Série C. E se a gente ver aqui, são 6 pontos em disputa, né? O Ipiranga, que é o último time aí pro mata-mata da Série C, tem 25 pontos. 2 rodadas são 6 pontos. Então, tirando 6 pontos de 25, dá 19. 19 pontos. Até o Volta Redonda, que é o 16º, ainda tem chance de classificação. Então, mostra o tamanho do equilíbrio dessa Série C. Então, Volta Redonda, Ituano, Figueirense, Maranhão, Floresta, Maringá, Caxias e Amazonas. No momento, nenhuma dessas equipes estaria passando de fase. Mas tendo 2 jogos em disputa, se essas equipes vencerem os 2 jogos, muito provavelmente elas vão pro mata-mata. Principalmente até aqui quem tá com 24 pontos, até o Figueirense, cara. Até o Figueirense, eu afirmo aqui, do Amazonas até o Figueirense, quem vencer os 2 jogos vai pro mata-mata. Então dependem só de si, basicamente. Esse é um grande benefício e um grande problema também, porque essas equipes não estão na Série C à toa.
Enfim, acho que quem chega com mais moral pro mata-mata é o Botafogo da Paraíba, tá? O Brusque tá em primeiro, ainda mais depois de vencer o confronto direto contra o Inter de Limeira. Mas quem mais entrou em boa fase foi o Botafogo. E a próxima rodada é Botafogo e Guarani, confronto direto, inclusive. Mas o Botafogo tá pegando fogo, cara. Vem de uma fase muito boa. De um mês pra cá, muito bom, né? De jogos foram basicamente esses três, tá? Aí vamos para as notícias. O Inter chegou a um acordo para contratar o Sanabria, atacante da Cremonese e da seleção paraguaia. Seria um grande reforço, tá? Ainda mais que o Borré foi embora. Tem basicamente só o Alejandro, né? O Sanabria seria um baita reforço, é um grande centroavante, cara. Ele é muito bom. Seria um baita reforço pro Inter. Além disso, o próprio Inter anunciou o Niklas Eliasson, ex-jogador do AEK Atenas. Anos atrás ele foi especulado no Grêmio, não veio, e agora ele vai pro Inter. Vamos ver se vai render ou não. Aí aqui, ó, o Marcelo Cabo, que é comandou diversas equipes. Cara, eu tô bocejando porque eu tô morrendo de sono, cara. É 5h40 da manhã, eu sempre acordo 4 da manhã, porra. Já se inscreve aí no canal, um esforço do caramba pra trazer diariamente aqui os vídeos, pô. E eu não tenho resultado algum, né? Mas eu vou insistir até dar certo. Enfim, o treinador Marcelo Cabo foi demitido do comando do Caxias, faltando 2 rodadas pro fim da Série C. Como eu disse, o Caxias está no meio daquele bolo dos times que ganhou 2 jogos, passa de fase. Para tentar dar uma acordada no time, Marcelo Cabo foi demitido. O Caxias perdeu para o Figueirense de virada no fim de semana, né? O São Paulo não vai avançar pelo Jamie Vardy, a pedida financeira é inviável, com isso o interesse murchou. Paulo Pelaipe, o diretor do Grêmio, disse o seguinte: vender para o Botafogo é doar. O Grêmio já fez doações ao Botafogo, Cuiabano, Natan. O Cuiabano, na verdade, não foi vendido, foi doado. O Botafogo deve ao Grêmio e não pagou. Eu torço pro Grêmio e digo que isso não é novidade, é o que mais tem no futebol brasileiro. O próprio Grêmio deve dever gente pra caramba, cara. Infelizmente a realidade é essa. E aí que a gente fecha todos os jogos e notícias. Vamos só ver rapidamente os jogos que a gente vai ter hoje, beleza? Nessa terça-feira. Então tem Rivadavia e Fluminense, jogo de volta da Libertadores. Fluminense vem com moral depois do jogo contra o Palmeiras, mas jogando na Argentina vai ser tenso, jogo muito difícil. O São Paulo pega o Bolívar jogando em casa com a obrigação da classificação, mas o Grêmio também tinha obrigação e foi eliminado. Então, vamos ver se o São Paulo elimina o Bolívar, essa é a tendência. Mas depois do que o Bolívar fez com o Grêmio, eu não duvido nada. Tudo bem, eu torço pro Grêmio e digo, isso não é parâmetro. O Grêmio hoje é um time muito imprevisível. Mas o Bolívar já mostrou que pode aprontar. Eu diria pro torcedor do São Paulo ficar bem esperto com as Asprilla, tá? Ele normalmente na altitude joga de ponta e o Cauterucci é o centroavante. E no nível do mar, tira o Cauterucci e deixa o Asprilla mais avançado. E ele é muito rápido, muito forte. Em contra-ataque, o Asprilla vai ser um perigo pro São Paulo, tá? Já adiantando. Na Série B tem Londrina e Goianiense, Náutico e Ceará. O Ceará afundado, tem que reagir logo. Iguais e Juventude, confronto do topo da tabela, mas duas equipes, principalmente o Juventude, onde a grande característica é se defender bem. Então esse é um jogo que eu diria que no máximo estourando vai ter 3 gols. Se fosse me perguntar um placar, eu falaria 0x0, 1x0 Goiás. Eu acho que vai ser um jogo de pouquíssimos gols, tá? E são basicamente esses os jogos que a gente vai ter também nessa terça-feira. Fechou? E assim a gente fecha este resumo do futebol brasileiro. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!